Em 1977, algo aconteceu no Pará. E o exército brasileiro registrou tudo. Documentos e fotografias permaneceram ocultos por décadas. Arquivos confidenciais. ET Bigode. Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira FAB para investigar alegações de objetos voadores não identificados OVNI na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Os objetos observados nos registros militares receberam a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, noticiados pela imprensa local que alegavam supostos ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977 foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do 1º Comar Comandos Aéreos Regionais. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977, mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionadas à investigação de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. A Operação Prato surgiu dentro de um contexto mais amplo, onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando, em outubro, à Baía do Marajó e à capital, Belém. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram enorme terror entre as populações locais. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com alguns pescadores em fins de abril de 1977, na Ilha dos Carandejos, no Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. Essa onda surgida no Maranhão também foi acompanhada por outro serviço militar de informações subordinado ao 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que produziu informes de inteligência sem que tenha sido montada uma operação militar específica de investigação do fenômeno. Também se envolveram nas investigações o extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA. Documentos oficiais, jornais da época e documentos militares vazados são os principais registros do período. O acervo oficial é composto por documentos liberados pela FAB e documentos do SNI liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, todos sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre e os queimados e vampirizados vítimas de experiências de seres alienígenas. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares. Outros militares participantes da operação manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores da comunidade ufológica defendem alternativas não extraterrestres. O fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e à psique humanas, e os fenômenos aéreos originados de uma operação aérea estrangeira ou de natureza terrestre ainda não esclarecida. Pesquisas recentes demonstram que o fenômeno iniciou antes de 1977. As cidades de Pedro II, Campo Maior, Teresina, Timon, Luiz Correia, Parnaíba e Demerval Lobão aparentemente já estavam sob intenso monitoramento de objetos desconhecidos em 1976. Foi uma das primeiras a sofrer com o medo generalizado de um aparelho que transmitia luzes excessivamente fortes. Em julho de 1976, os jornais já noticiavam que moradores evitavam sair à noite e abandonavam hábitos tradicionais, como a caça noturna, temendo o bicho. Relatos indicavam que o objeto circulava com frequência em regiões montanhosas, como a Cangaia e a Ladeira do Felipe, emitindo zumbidos intermitentes que apavoravam os observadores. A precisão dos depoimentos de pessoas humildes e analfabetas impressionava os jornalistas da época, que notavam a consistência nas descrições de formas ovais e luzes intensas.
As vítimas iniciais apresentavam sintomas claros de tensão nervosa e debilidade física após o contato visual ou físico com as luzes. O agricultor Francisco Braz, atendido pelo médico Roberto Farias, demonstrava um estado de debilidade mental parcial provocado pelo medo extremo ao ser atingido por um facho de luz. Outra moradora, Raimunda Antônia, relatou ao jornal O Dia em 06 de julho de 1976. Quando eu olhei, estava em cima de minha cabeça aquela luz forte. Aí eu me abaixei, mas já pensando que o bicho estava me chupando. A expressão chupando rapidamente se tornou o termo padrão para descrever a sensação de ter a energia ou sangue retirado pelo objeto luminoso. A disseminação do medo em outras cidades piauienses não tardou, atingindo o Campo Maior com a mesma intensidade. O horticultor Francisco Ferreira Lima descreveu um objeto ovalado, do tamanho de um automóvel pequeno, que o perseguiu em seu quintal em julho de 1976. Segundo sua entrevista ao jornal O Dia, o aparelho emitia um som de lâmpadas de combustão e possuía garras que poderiam ser um sistema de pouso. O terror foi tamanho que o pescador Elias José da Silva precisou se esconder sob uma ponte ferroviária para escapar, enquanto gritava para seu companheiro: "Cuidado, é o bicho que tá atrás de vós." Mesmo em centros urbanos como Teresina, a presença dos objetos foi registrada de forma dramática no Morro do Uruguai e na Pissarra. Maria do Carmo de Souza, conhecida como Duca, foi perseguida por uma luz enorme e sofreu uma aguda crise cardíaca e dormência nas pernas. Em Timon, o caso mais notório envolveu o advogado Nicolau Aquim, que afirmou ter visto dois seres de tamanho descomunais, encapuçados, descerem de uma nave azulada. Aquim declarou que foi convidado a entrar no aparelho, descrevendo o interior com cadeiras avermelhadas, cintilantes e macias, em um relato que desafiava a descrença das autoridades. O caso de Osmar Moreira de Souza, ocorrido no Rio Poti, em Teresina, é um dos mais graves documentados. Ele relatou ter sido suspenso do chão por cerca de 6 metros após ser atingido por uma queimadura que parecia vir de fricção de metal encandecido. Em seu depoimento ao jornal O Dia em 28 de julho de 1976, Osmar descreveu parte do objeto como uma perna quadrada de metal preto e vermelho com fios de diversas cores saindo por baixo. A gravidade das lesões era frequentemente minimizada por profissionais de saúde que não sabiam como lidar com o inédito. Osmar foi medicado sob risadas de enfermeiros que desdenhavam de sua história, apesar de a queimadura atingir todo o seu braço. Outro exemplo é o de Francisco Ferreira, de Pedro II, que após ser atingido em cheio pela luz, passou 3 dias de cama com febre intensa, calafrios e dores de cabeça. Sua mãe, Maria de Jesus, relatou que ele entrou em casa totalmente anestesiado e tonto, evidenciando o efeito paralisante da tecnologia empregada pelos objetos. A Ilha dos Caranguejos está localizada na Baía de São Marcos, Maranhão, próxima à capital, São Luís. É desabitada e sujeita a inundações pelas marés. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 horas e logo foi acudir ao Leriano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de 2º grau. Quarto homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-os para o continente. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago. A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um dos médicos do hospital no qual foi atendido que viu um fogo, desmaiando em seguida. O Instituto Médico Legal do Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial, gerando um acidente vascular cerebral, devido a choque emocional. Os ferimentos de Firmino e Aureliano foram comprovados em corpo de delito. A imprensa maranhense rapidamente noticiou a tragédia. O jornal Pequeno, em 29 de abril de 1977, publicou: "Misterioso acontecimento na Ilha dos Caranguejos." O Estado do Maranhão, em 1º de maio, destacou: "Sobreviventes do mistério da Ilha dos Caranguejos estão incomunicáveis." O mesmo jornal, em dias posteriores, continuou a dar cobertura ao caso. O Jornal Liberal de Belém, Pará, associou o caso às estranhas luzes voadoras não identificadas sobre municípios do Maranhão. Registrou também que os noticiários de televisão da capital São Luís divulgavam as ocorrências das estranhas luzes em Cajapió. E mais,
conta uma história detalhada sobre o que ocorreu no barco, sobre uma luz brilhante que invadiu o porão da embarcação, vinda de um objeto volumoso e pesado, contrastando com os depoimentos conhecidos dos sobreviventes de que nada lembram dos acontecimentos daquela noite. Duas hipóteses surgiram na época para explicar o caso. Algum tipo de descarga elétrica de fenômeno atmosférico, como um raio, defendido por médicos e policiais, ou a ação mortal das luzes voadoras, os famosos discos voadores. O município de Viseu, no Pará, localiza-se às margens do rio Gurupi, fronteira natural entre os estados do Pará e Maranhão. A imprensa também registra nesse município o aparecimento de luzes no céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma entidade capaz de sugar sangue de suas vítimas. O período temporal das notícias no Pará coincide com o das publicadas no Maranhão. Em 10 de julho de 1977, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu, como Iquaraci, Curupati, Urumajó e Itaçu. Por exemplo, a de 2 moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora, mas o delegado e um deputado esclareciam que ninguém sabia informar a identidade das vítimas. No dia 11 de julho de 1977, uma extensa matéria é publicada com diversas histórias. A vila do Piriá, a 14 quilômetros de Viseu, a luz do diabo causou uma doença no morador, acabando com sua vitalidade. Informava que dezenas de caboclos do lugar haviam vivido aventuras com a luz voadora. A vila do Itaçu, 15 quilômetros de Viseu, ninguém havia visto a luz, mas todos acreditavam. Em Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa, tendo ficado acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores teriam visto um tamborão luminoso e voador se aproximar da canoa onde estavam. Um caçador teria sido atingido pela luz em seu braço, dizendo que ela parecia furar sua carne e osso e sentiu que toda a sua vitalidade estava sendo sugada. O jornal O Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 1977, noticiou encontros com estranhas luzes voadoras relatados pela população da Baixada Maranhense, microrregião com 21 municípios, geograficamente próxima à Ilha dos Caranguejos. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que de tão luminoso caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos, interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar num OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. A capital federal, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 1977, trazia informações, dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes no céu. Habitantes dos municípios de Perimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães e Bequimão na Baixada Maranhense sofriam crises nervosas. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão conta que ele e mais 100 pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz no porto de Itaúna e que os lavradores temem também ser vítimas da luz que queima e adoece a quem ela atinge. O deputado estadual, porém, alertou não haver registro de queimaduras. A notícia finalizou com uma estimativa grandiosa do coordenador de segurança do estado. 50% da população da Baixada Maranhense já teria visto o estranho objeto. Entre o município de Viseu e a Baía do Marajó temos uma extensa faixa de litoral, pelo qual as luzes voadoras foram deixando rastros. Antes de chegar à Bahia, há registros de observações e ataques de raios de luz em vários municípios, como Quatipuru e Maracanã, situados no Pará. Em 18 de outubro de 1977, a população do município de Vigia, 99 km de Belém, presenciou às 18 horas e 45 minutos o ostensivo surgimento de objetos cruzando o céu, causadores, aparentemente, de um apagão de energia elétrica. O prefeito relata ter ouvido rumores nas ruas dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em espantosa velocidade e lançando uma luz amarela. Como já tivesse ouvido falar na aparição desses objetos,
Correu até a janela de sua casa, divisando então a olho nu quando subia da ilha de Tapará, que fica localizada por trás da cidade. Sem ruídos e sem deixar rastros, tomava rumo do povoado de Santo Antônio de Ubintuba. A reportagem de 20 de outubro de 1977 do jornal A Província do Pará sobre objetos sobrevoando o vigia e sobre o desespero reinante no povoado de Santo Antônio do Ubintuba. Ubintuba pode ser abandonada, acrescida da manifestação do prefeito claramente a favor da ajuda militar, coloca em cena o primeiro Comando Aéreo Regional, o primeiro Comar, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém. No dia 20 de outubro de 1977, uma equipe de 3 agentes da Seção de Informações do 1º Comar, conhecida como Segunda Seção ou A2, saiu de Belém em direção ao município de Santo Antônio do Tauá, distante cerca de 60 km da capital. Essa equipe era formada pelo sargento João Flávio de Freitas Costa, coordenador da equipe, que usava o codinome Ernesto, o sargento Moacir Neves de Almeida, usando o codinome Luciano, e o sargento Álvaro Pinto dos Santos, usando o codinome Gualter. Estavam subordinados ao chefe da segunda seção, o coronel Camilo Ferraz de Barros, que por sua vez era subordinado ao comandante do 1º Comar, o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que foi quem decidiu pela investigação e envolvimento do setor de inteligência após solicitação de prefeitos. Estavam em automóvel descaracterizado, sem uniformes e não estavam armados. Carregavam alguns equipamentos. Rádios portáteis, uma máquina fotográfica Minolta SRT-101 com teleobjetiva e zoom 100-200 mm, binóculo de 5x, teodolito meteorológico e gravador. No transcorrer da operação se juntaram à equipe de campo o próprio Coronel Camilo e entre os dias 26 e 27 de outubro 2 médicos da aeronáutica chegaram à cidade de Colares, o tenente-coronel médico Dr. Pedro Ernesto Póvoa e o Dr. Augusto Sergio Santos de Almeida. A base de operações se estabeleceu definitivamente em Colares no dia 29 de outubro. A moradia utilizada pelos agentes era uma casa de um primo do sargento Flávio Costa. Dormiam de dia e faziam vigílias à noite. Usavam uma viatura variante descaracterizada ou automóveis particulares dos próprios agentes. No dia 01 de novembro assumiu a chefia operacional da missão o então capitão Iregi Holanda. Esse mesmo dia se juntaram à missão mais 4 militares, os oficiais Gonçalves e Custer e os sargentos Roberto e Dourado, que tripulavam um helicóptero Bell H-1H que seria usado para um teste junto à população, idealizado pelo coronel Camilo. A ideia era saber se as pessoas iriam confundir a aeronave em voo com as luzes voadoras, tendo resultado no reconhecimento pela população da natureza da aeronave, sem qualquer confusão. Foi o dia de maior contingente militar registrado na documentação da Operação Prato. Chefe da segunda seção, o chefe da operação, uma equipe de 3 sargentos da segunda seção e os 4 tripulantes do helicóptero. O relatório vazado intitulado Aspecto Psicossocial e Econômico, o sargento Flávio Costa fez uma descrição de como os moradores de Colares estavam sendo afetados. Conta dos ataques com foco de luz, a histeria coletiva em que se encontrava a população e as constantes procissões de moradores soltando fogos e tiros para afugentar as luzes. Em resumo, a sociedade local estava apavorada. Também deixou claro o papel negativo da imprensa na criação do chupa-chupa, o monstro criado pela imprensa. Segundo o relatório, a região tem por habitantes pessoas de índice cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, aliados a crendices e formação simples, facilmente influenciados pelos meios de comunicação. Reconheceu que a presença dos objetos é patente e que estes corpos e luzes são inteligentemente dirigidos. Entre os dias 26 e 27 de outubro de 1977, uma equipe médica integrada pelo então primeiro-tenente médico da Aeronáutica Dr. Pedro Ernesto Póvoa e pelo aspirante oficial médico da Aeronáutica Dr. Augusto Sergio de Almeida realizaram uma missão com o objetivo de verificar o estado médico-psicológico das populações examinadas na Operação Prato. A missão produziu o documento relatório da missão médico-psiquiatra na Operação Prato, que dedicou grande parte de seu conteúdo à descrição do exame de 2 possíveis vítimas de ataques das luzes do chupa-chupa. Esses registros representam os únicos diagnósticos individualizados registrados na operação até o momento. Segundo os médicos, as 2 mulheres foram examinadas logo após declararem ter acabado de sofrer efeitos dos raios vindos do firmamento.
Vários dos sintomas apresentados pelas duas mulheres foram atribuídos a reações fisiológicas normais em situações de. Os médicos declaram no relatório, os sintomas referidos por estas duas pessoas trata-se de uma reação fisiologicamente normal, denominada descarga, que acomete pessoas diante de ocasiões de luta, fuga ou medo. Esses sintomas são transmitidos de boca em boca e, de forma epidêmica, compartilhado por todos os moradores, circulando um clima de. A explicação científica para o fenômeno que atingiu a região é dada na conclusão do documento. O que as pessoas acham que é o resultado da ação de raios luminosos de OVNI. Trata-se de reações normais do organismo, causadas por medo do desconhecido. A agência do SNI em Belém enviou o documento confidencial de 5 folhas à Agência Central do SNI em Brasília, datado de 9 de novembro de 1977, sobre informações relativas a objetos voadores não identificados, OVNI, difundindo os primeiros dados das investigações que estavam sendo conduzidas pela segunda seção do primeiro Comar. O informe fez uma introdução ao assunto OVNI e relatou fenômenos dessa categoria em municípios do Pará. Atribuiu o clima de tensão entre a população ao misticismo das empobrecidas regiões afetadas. Informou que o primeiro Comar coletou relatos sobre luzes em voo e focos de luz dirigidos sobre pessoas. O documento continuou com outros informes. Que a equipe da segunda seção montou o posto de vigia para fotografar a luz e registrou o objeto a 3.000 metros de altitude e velocidade de 30.000 km/h. As luzes foram várias vezes fotografadas e delas pouco se concluiu, parecendo haver confusão na equipe sobre isso. Conta que o chefe da equipe identificou a foto que mais impressionou a todos como a estrela d'alva Vênus, levando o próprio a duvidar das demais fotos como sendo de OVNI. Ainda, não havia consenso entre a equipe sobre o que foi visto, mas a reserva poderia ser fruto de não se querer cair no ridículo, perante os colegas. Continha detalhes de relatos sobre OVNI e vítimas das luzes, colhidos com a médica do posto de saúde e com o pároco de Colares, e com o prefeito de Vigia. Acusou a imprensa de fazer exploração do assunto. Terminou informando que o primeiro Comar continuaria as investigações. Entre o fim da primeira missão e o início da segunda missão, entre 11 e 25 de novembro, não constam nos documentos oficiais e vazados nenhum registro militar caracterizado como observação de uma equipe A2, mas sim de alguns relatos de civis ou civis, acompanhados de militares. Em especial, no dia 22 de novembro, o sargento Flávio Costa da segunda seção do primeiro Comar, o piloto civil Biratã Pinon Frias, íntimo colaborador de Flávio e Holanda, e 2 acompanhantes, fazem uma vigília noturna na Ilha do Mosqueiro, na Baía do Solo, com vista da Ilha de Colares e da Ponta do Machadinho, onde uma série de observações de impressionantes manobras aéreas são descritas. Constam do documento o resumo do primeiro Comar registro de observações de OVNI, números 39, 40 e 41. Outras informações detalhadas desse dia foram registradas em relatório produzido por Flávio para o primeiro Comar. Flávio produziu ao menos outros 15 relatórios desse tipo, chamados de extras, entre 1977 e 1978. Essa foi mais curta, durando apenas 11 dias, de 25/11 a 05/12, inicialmente com o chefe de equipe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, vindo de Brasília, ligando assim o gabinete do ministro da Aeronáutica à Operação Prato. Às 22 horas do dia 25/11 chegam a Colares. A equipe fica concentrada na sede do município durante toda a missão, não sendo informadas incursões a outras localidades. Isso explica o rol de observações dessa equipe, pois empenha longa local da travessia de balsa entre o município de Vigia e Colares, observado durante a viagem com destino à sede em Colares. Também colheram uma série de relatos de informantes, mas dessa vez tratava-se de observações de corpos luminosos, sem ataques de raios nem do chupa-chupa. No dia 29 de novembro, o capitão Holanda chega a Colares e assume a missão. – 27 de novembro de 1977, 19 horas e 10 minutos, município de Colares. 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 6.000 metros de altitude e velocidades superiores a 600 km por hora.
No centro da abóbada celeste, um deles efetuou uma curva fechada de 360 graus. Em seguida, retomou o rumo original. 28 de novembro de 1977, 19H05 Min, município de Colares. Dois corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude e velocidades supersônicas rumo noroeste-sudeste. Depois efetuaram uma curva, voltando para o norte. Rio Guajará, Ananindeua. Após o término da segunda missão militar no dia 05 de dezembro de 1977, houve outras missões específicas para a investigação dos OVNIs. Uma delas foi deflagrada após informações de um OVNI observado no Rio Guajará, município de Ananindeua, que teria pairado sobre um jiral, que é uma plataforma armada entre galhos de uma árvore, onde estava um caçador de tocaia. Esse objeto se abriu uma porta em seu fundo e saiu um humanoide voador com uma luz vermelha em uma das mãos, como a inspecionar o jiral, sendo que o caçador havia escapulido para a mata. Uma equipe da segunda seção chefiada pelo coronel Holanda realizou uma vigília que começou ao entardecer, nas proximidades do local do evento envolvendo o humanoide, e fizeram algumas observações de OVNIs. Foi observado por 2 vezes um OVNI no formato de bola de futebol americano, com cerca de 100 metros de ponta a ponta, cravado de janelinhas e parecendo um zeppelin. A última observação do objeto, ele se posicionou verticalmente a uma distância de 70 metros do grupo, emitindo uma intensa luz azul, mas sem prejudicar a visão. Depois de cerca de 6 minutos, se elevou lentamente até as nuvens e após um estrondo disparou em velocidade e desapareceu no céu. Fazenda Jeju. O dia 16 de dezembro de 1977, uma equipe de agentes da segunda seção dirigiu-se à Fazenda Jeju, no município de São Domingos do Capim, para investigar fatos narrados pelo proprietário sobre estranhos buracos no solo, dispostos em uma área grosseiramente circular. Os agentes confirmaram a existência dos buracos, constataram que a terra em seu interior estava compactada, realizaram medições e tiraram fotografias. Durante a madrugada de 17 de dezembro, realizaram uma vigília na fazenda, quando observaram um corpo luminoso que iniciou uma descida dos 4.000 metros para cerca de 70 metros de altitude e 100 metros de distância, deslocando-se pela fazenda a baixa altura e executando manobras não convencionais, segundo o relatório dos agentes. Corpo luminoso, deslocando-se a baixa altura, 400 metros, no sentido noroeste para sudeste, ficaram parcialmente encobertos pelas árvores. A equipe deslocou-se na viatura para o ramal principal a fim de melhor observar e fotografar. O objeto baixava sobre a pissarreira. Ao atingir a altura estimada de 70 metros, movimenta-se girando sobre seu eixo vertical como se fosse um peão. Sua coloração amarelo-avermelhada mudava constantemente para uma tonalidade mais cinza-branco-azulada e de brilho muito intenso. Não chegou a pousar, ondulando iniciou um movimento ascendente, não muito acentuado, aumentando sua velocidade e intensidade luminosa, passando por várias tonalidades do azul ao vermelho, até desaparecer por interposição das árvores. Dias depois, à meia-noite do dia 20 de dezembro, 2 equipes de agentes, comandadas pelo chefe do SNI da agência de Belém, realizaram 2 vigílias. Uma na Fazenda Jeju e outra na área da Pissarreira. Nessa ocasião, registraram 2 observações de corpos luminosos a média distância 1.500 metros a 4.000 metros. Essas observações militares entre 16 e 20 de dezembro foram lançadas no documento oficial Registros de Observações de OVNI, registros número 75, 76, 77 e 78. Na tabela, todas as observações militares da equipe A2 primeiro Kumar ocorridas durante a primeira missão e lançadas no documento Resumo Registro de Observações de OVNI, enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica em 1979, com exceção do Registro 11, ocorrido em Vigia Santo Antônio de Ubintuba. Todos os demais tiveram como local de observação a cidade de Colares. Local do Registro 28, Registros de Observações de OVNI, primeiro Kumar. Foram colhidos depoimentos de 39 pessoas nas localidades de Colares, Tauá e Vigia.
Os agentes utilizaram uma classificação que cruza a qualidade da fonte com a exatidão dos dados para realizar uma avaliação da testemunha e do relato. Esse sistema foi utilizado pelo extinto Serviço Federal de Informações e Contra-Informação SFICI. A tabela, alguns desses casos lançados no documento resumo do primeiro Comar Registro de Observações de OVNI enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica em 1979, complementados por testemunhos lançados nos relatórios operacionais vazados da primeira missão. Local do Registro 4 do Registro de Observações de OVNI, primeiro Comar. Nos primeiros dias, realizaram várias entrevistas com habitantes dos municípios de Tauá e Colares, bem como de povoados do município de Vigia, tais como Santo Antônio do Ubintuba, Vila Nova do Ubintuba e Paraíso do Ubintuba. Foram entrevistados ao todo 39 moradores, que relataram a presença de corpos luminosos voadores e que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. Uma das entrevistas foi com a médica da Unidade Sanitária de Colares, doutora Valaide Cecim Carvalho de Oliveira, que declarou: com referência às pessoas que se dizem atingidas por um foco de luz de procedência desconhecida, 4 casos que atendeu, disse que, além de crise nervosa, seus pacientes apresentavam outros sintomas tais como paresia amortecimento parcial do corpo. E os pacientes referem cefaleia, astenia, tonturas, tremores generalizados e o que reputa mais importante são as queimaduras de primeiro grau, bem como marcas de microperforações. De acordo com o sexo, os homens sobre o pescoço jugular e as mulheres, a mulher no seio só um caso. O ufólogo e astrofísico Jacques Vallée, em sua viagem ao Brasil no ano de 1988, entrevistou a doutora Valaide Cecim, que relatou um amplo espectro de sintomas clínicos, como fraqueza, tonturas, dor de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia, pele enegrecida com diversos círculos vermelho arroxeados onde atingida pela luz, 2 marcas de picada dentro das marcas vermelhas, pelos não cresciam mais na região afetada, náusea ou diarreia. Utilizando os registros militares do relatório vazado da primeira missão, foram catalogados os seguintes efeitos físicos e número de ocorrências: paralisia ou amortecimento, 12 cada. Tremores, 0,8. Dor de cabeça ou calafrios, 0,7 cada. Rouquidão, 0,6. Calor, 0,5. Choque elétrico, 0,4. Entorpecimento ou queimadura, 0,3 cada. Compressão, 0,2. Dor nos olhos ou dor na nuca ou perda de sangue ou dor muscular, 0,1 cada. A médica, ao longo dos anos, deu várias entrevistas para a mídia escrita e televisiva, ampliando significativamente o escopo de suas declarações de 1977, agregando novas informações e percepções pessoais. O acervo documental da Operação Prato é composto por documentos oficiais liberados pela Força Aérea Brasileira FAB, documentos do Serviço Nacional de Informações SNI liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República GSI, todos sob guarda do Arquivo Nacional, e centenas de páginas de documentos, como relatórios e imagens fotográficas, vazadas ao público principalmente nas décadas de 80 e 90 do século passado e mais recentemente em 2017. O primeiro documento vazado foi publicado pela revista UFO Documento em setembro de 1991. Essas páginas hoje são identificadas como o relatório da primeira missão, realizada entre 20 de outubro a 11 de novembro de 1977. A FAB abriu uma investigação, chegando a atribuir ao sargento Flávio Costa, o agente de informações do primeiro Comar, que participou ativamente da operação e que estava na reserva desde 1984, a responsabilidade pelo vazamento. Outra grande quantidade de documentos, entre relatórios, croquis e desenhos foram vazados nos anos seguintes por Ademar José Gevaer, chairman da revista UFO. Em 2017, o site Burn publicou uma coleção de fotografias e fotogramas de filmes Super 8 feitos pelos militares e pela imprensa paraense. Em 2004, uma campanha pela liberação de informações sobre objetos voadores não identificados recolheu milhares de assinaturas, capitaneada pela Comissão Brasileira de Ufólogos, TBU.
No dia 5 de maio de 2008, foi encaminhado ao Ministério da Defesa ofício do subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, recomendando providências para acesso público à documentação referente ao VNIS, conforme solicitação da CBU, que fosse passível de desclassificação de seu grau de sigilo ou material não sigiloso ou que tivesse sido vencido seu prazo de sigilo e posterior envio ao Arquivo Nacional. Em 23 de abril de 2009, o Centro de Documentação da Aeronáutica Sendoc enviou ao Arquivo Nacional no Distrito Federal os primeiros documentos sobre a operação militar no Pará. Os documentos recebidos pelo Arquivo Nacional são organizados em fundos. Um deles passou a ser o Fundo BR de Fundos da RX, Objeto Voador Não Identificado OVNI. Ele está associado ao órgão FAB Sendoc. Ainda em 2009, o UBSI liberou dezenas de páginas de documentos do antigo SNI sobre a operação no Pará. Entre eles um informe da Agência de Belém para a Agência Central do SNI em Brasília sobre a Operação Prato. Uma observação importante. Os arquivos de ESI e SNI não estão na base de dados do Sistema de Informações do Arquivo Nacional, CIAN, portanto, não podem ser acessados eletronicamente como os demais documentos. Eles não pertencem ao fundo UNIFAB Sendoc. Eles são atrelados ao SNI e à ditadura, que é um outro fundo ainda não disponível no CIAN. O lote GSI-SNI continha várias páginas iguais ou semelhantes àquelas existentes nos relatórios vazados, confirmando a autenticidade de muitas delas. O principal documento liberado pelas autoridades chama-se Registros de Observações de OVNI, uma coletânea de 130 registros, emitido pelo primeiro Comar e enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica em fevereiro de 1979. Um cruzamento desses registros oficiais com existentes em documento vazado, denominado Resumo Sintético Cronológico, onde estão relacionadas 284 observações militares e relatos de civis, permite obter 99,2% de comparações positivas entre os documentos nas datas e horários, com descrições entre idênticas e muito semelhantes, com apenas um registro em 130 sem seu par correspondente. Outro cruzamento, desta vez de um subconjunto de 122 observações militares de 1977 do vazado Resumo Sintético Cronológico com seus pares registrados nos relatórios de missão vazados, obtém-se uma correspondência 94,2% de comparações positivas. Em outubro de 2007, o filho do sargento Flávio Costa, Fernando, declarou que foi responsável pela manipulação e ampliação de pontos luminosos em filmes fotográficos da operação de modo a aparecerem discos voadores, durante o processo de revelação no laboratório fotográfico improvisado na residência de seu pai, na Vila Militar. A coletânea dos registros de observações realizadas pelos agentes da segunda seção, pelos informantes civis e informantes militares registrados nos documentos Resumo Sintético Cronológico Vazado e os registros de observações de OVNI oficial, incluem, além do período clássico da Operação Prato, período posterior de monitoramento do primeiro Comar, finalizado em novembro de 1978. O primeiro é o conjunto total de observações, incluindo satélites artificiais. O segundo, um extrato particular dos objetos observados, considerados relevantes e não identificados. Gráfico com dados do documento Resumo Sintético Cronológico do primeiro Comar, contendo relatos e observações entre 12 de outubro e dezembro de 1977. As esferas azuis representam observações militares nas quais ao menos um agente da equipe A2 esteve presente, com ou sem acompanhamento de civis. Os quadrados laranjas indicam observações relatadas por civis aos agentes do A2. Os triângulos correspondem a um subconjunto das observações militares, provenientes dos relatórios complementares do sargento Flávio Costa. As marcações em X representam observações realizadas por Holanda e por civis na Baía do Sol. Por fim, os quadrados brancos vazados correspondem às observações da equipe A2 no Rio Sul e Guajará. Coronel Camilo, comandante da Operação Prato. Entrevista do Tenente Coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da segunda seção do primeiro Comar. Coronel Uringer Holanda, chefe operacional da Operação Prato. Relatos Abou Prat em 1981, publicada no livro Perigo Alienígena no Brasil, Perseguições, Terror e Morte no Nordeste. Reportagem exibida no Fantástico Show da Vida, TV Globo, em 20/07/1997, disponível no YouTube. Entrevista a Ademar José Gevaer e Marco Antônio Petit da revista UFO em agosto de 1997.
Entrevista a Marco Antônio Petit em agosto de 1997, disponível no YouTube. Conferência pública na Associação Fluminense de Ufologia FEU em 07 de setembro de 1997. Suboficial Moacir Neves de Almeida, agente da Operação Prato. Entrevista do suboficial Almeida, codinome Luciano, agente de campo da Operação Parto. Tenente Coronel Dr. Póvoa, médico da Operação Prato. Entrevista do Tenente Coronel Médico Dr. Pedro Ernesto Póvoa, médico psiquiatra do Hospital da Aeronáutica em Belém no ano de 1977 e que investigou pelo primeiro Kumar os supostos ataques do chupa-chupa em Colares e região. Coronel Holanda, tanto na entrevista dada à revista UFO em 1997, quanto na palestra que proferiu na Associação Fluminense de Ufologia em setembro de 1997, com pontuais diferenças, revelou que ele e sua equipe, junto a agentes do extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, em vigília noturna na Baía do Sol, observaram um OVNI em forma de disco, de cerca de 30 metros de diâmetro, estando a cerca de 200 metros de altura, posicionado bem acima de todos eles. Holanda descreveu tendo a parte de baixo negra com uma luz âmbar no centro. Em seguida começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor da luz para azul, desaparecendo em seguida em alta velocidade. No livro Corpos Luminosos de 2014, foram analisados todos os registros lançados no documento oficial do primeiro Kumar Registros de Observações de OVNI ocorridos na Baía do Sol e na presença do Coronel Holanda. O autor defende que há somente um registro, de número 58, que atende razoavelmente às condições relatadas por Holanda. A presença de agentes do SNI durante vigílias da Operação Prato foi confirmada no livro Discos Voadores na Amazônia. A Operação Prato, publicado em 2016 por Jorge Bessa, ex-coordenador da Subsecretaria de Inteligência da Presidência. Jorge Bessa trabalhou na agência do SNI em Belém e esteve presente em uma das vigílias com surgimento de OVNI na Baía do Sol. Nessa observação não estava presente o Coronel Holanda, mas sim o Sargento Flávio Costa, mais outro sargento e 4 agentes do SNI. O evento é descrito como uma bola esferoidal luminosa que surgiu sobre suas cabeças como uma grande lua cheia, logo desaparecendo, ressurgindo muito próximo do local, repetindo esse movimento mais 2 vezes. Depois, em velocidade vertiginosa, seguiu em direção a Colares. No dia 25 de junho de 1978, o jornal O Estado do Pará publicou uma notícia sobre eventos ocorridos com uma equipe de reportagem na Baía do Sol, no distrito de Ilha de Mosqueiro, durante a madrugada do dia 24 de maio de 1978. Um foco de luz despertou os repórteres que estavam abrigados no carro por causa da chuva. Essa luz teria atravessado a estrutura de metal do automóvel. Ao saírem para observar, viram que um foco de luz em forma de tubo, com cerca de 10 polegadas de diâmetro, era dirigido do alto sobre o teto do carro, ultrapassando a chapa metálica. Daniel Rebisso Giese, em seu livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, entrevistou o jornalista Biamir Siqueira e o fotógrafo José Ribamar, personagens da notícia do jornal O Estado do Pará. Ribamar confirmou parte da história: fomos acordados por um intenso clarão de cor azulada, tendendo para o cinza. Sentimos um forte impacto, como se aquela luz tivesse força. Saímos do carro imediatamente e pudemos ver uma nave sobrevoando o local. Deveria estar a uns 20 metros da altura e logo recolheu seu feixe luminoso, desaparecendo em seguida. Giese declara que a reportagem do O Estado do Pará deveria ser corrigida. A reportagem afirma ainda que, naquela noite, foram feitas várias fotos do encontro. Entretanto, segundo Giese, Ribamar declarou não ter tirado nenhuma foto, devido à surpresa e à intensidade de suas emoções.